Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente vai ter hoje? Hoje a gente vai falar sobre um imortal, confere aí. Gente, hoje nós vamos falar de um personagem que ele é muito controverso e a história dele mistura lenda com realidade. O famoso Conde de Saint-Germain teria nascido na Transilvânia, olha aí, começamos bem, entre os anos de 1696 e 1712 e teria morrido no ano de 1784. Ele é considerado uma das figuras mais misteriosas da história por nunca ter revelado sua verdadeira identidade. Muito se especula sobre ele. Ele pode ter sido filho, por exemplo, de um príncipe chamado Francis II Rákóczi, que era príncipe da Transilvânia e que na época estava exilado. Ou ele pode ser o filho ilegítimo de Maria Ana de Neuburgo, que era viúva do rei Carlos da Espanha, Carlos II, ou ainda, segundo alguns historiadores portugueses, filho ilegítimo do rei Dom João V de Portugal, fruto de uma ligação escusa com uma freira de Odivelas. Caraca! Olha só, um livro de 1886 de Phineas Barnum cogita que Saint-Germain era um judeu da Alsácia, de nome Simon Wolf, e nasceu em Estrasburgo no final do século XVII, ou no início do século XVIII. Outros insistem que ele era um jesuíta espanhol chamado Aymar, e outros ainda informam que o verdadeiro título era Marquês de Betmar, e que ele era nativo de Portugal. A teoria mais plausível, no entanto, faz dele o filho natural de uma princesa italiana e fixa o seu nascimento em São Germano, na Saboia, por volta de 1710. Seu pai possivelmente era um rotondo, que era o nome que era dado aos cobradores de impostos daquele distrito. Ele ainda era considerado místico, alquimista, ourives, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor, e também era tido como um asceta e celibatário. Como alquimista, Saint-Germain, junto a Nicolas Flamel, seriam os dois únicos que teriam divulgado que descobriram a pedra filosofal, e com isso tornaram-se imortais por possuírem o elixir da juventude e da vida eterna. Caraca, sensacional isso aí, hein? Saint-Germain foi supostamente educado na Itália pelo último dos Médicis, Gian Gastone, deve ser alguma coisa assim, cunhado de sua suposta mãe. Acredita-se que ele tenha estudado na Universidade de Siena. Ao longo de sua vida adulta, ele deliberadamente criou uma teia confusa para esconder seu nome e origens reais, usando diferentes pseudônimos nos diferentes lugares da Europa que visitou. É difícil traçar um cronograma da vida dele, mas aparentemente ele começa suas aventuras em 1743 em Londres. Logo após, em 1745, ele é visto em Edimburgo, onde é dito que ele foi preso, acusado de espionagem por parte dos jacobitas. Ele é como se fosse um espião jacobita. Mas algumas versões dizem que não foi em Edimburgo que ele foi preso, que ele voltou para Londres e quando ele chegou em Londres ele foi preso. Depois de solto, ele volta a Londres e apresenta-se como músico, ganhando fama como violinista, sendo considerado um virtuose. Horace Walpole, o romancista inglês que inaugurou o estilo do romance gótico, o descreveu da seguinte forma: ele canta, toca o violino maravilhosamente, compõe, mas é louco, falta-lhe sensibilidade. Caraca! E ele continua. Saint-Germain falava italiano e francês com a maior facilidade, embora fosse evidente que também não era sua língua. Ele entendia polonês e logo aprendeu a entender inglês e falar um pouco. Mas o espanhol ou o português pareciam a sua língua natural. Que interessante, hein? Walpole descreve o conde como pálido, com cabelos extremamente pretos e barba. Ele se vestia magnificamente e tinha várias joias. Ele era tido por todos os que conheceram como alguém extremamente estranho e misterioso, mas que ele tinha também uma personalidade extremamente magnética. Ele também conheceu nessa época Jean-Jacques Rousseau, o filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço, que é considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Rousseau o descreveu como a mais fascinante e enigmática personalidade que já conhecera. Olha só. E aí, em 1746, ele simplesmente desapareceu. Em 1758, ele reapareceu em Versalhes, na França, onde ganhou a proteção do rei Luís XV. Ele se tornou muito popular na corte francesa, onde é dito que ele teria distribuído diamantes a todos.
Em 1760, ele deixou a França indo para a Inglaterra, cujo ministro de Estado tentou prendê-lo. Depois ele esteve nos Países Baixos e em São Petersburgo, na Rússia, quando o exército russo, ele estava lá bem na hora quando o exército russo colocou a Catarina Grande no trono. Existe até uma lenda lá que foi ele um dos conspiradores que ajudou ela a subir ao trono. Caramba! No ano seguinte, foi para a Bélgica, onde comprou terras com o nome de Conde de Surmont. Foi nessa época que, tentando vender serviços ao Estado, ele teria transformado ferro em algo parecido com ouro na frente do primeiro-ministro. Novamente, em 1763, ele some, dessa vez por 11 anos. Caraca, ele tinha um bunker. Sei lá, né, mano? Quando reapareceu na Baviera, assumiu o nome de Conde de Zarog. E em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha com o título de Conde de Weldon, ainda oferecendo receitas de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Ele acabou ficando conhecido e isso fez com que o imperador Frederico o convocasse para uma conversa. Para Frederico, ele se apresentou como um maçom. Posteriormente, o conde de Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hesse-Kassel, governador de uma cidade dessa região. Estão vendo aí, ó. Isso. Schleswig-Holstein. Exatamente. E lá ele pesquisou a fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Para o príncipe, ele se apresentou como Francis de Rákóczi II, príncipe da Transilvânia e herói nacional húngaro. Exatamente. E o príncipe, que eu considerava o maior filósofo que já viveu, cedeu uma casa e um espaço para os experimentos de Saint-Germain, onde ele passou o resto da vida dele, vindo a falecer em 27 de fevereiro de 1784. Bom, antes dessa história toda que a gente contou, ele teria passado 5 anos na corte do Shah da Pérsia, e lá ele teria aprendido o ofício de joalheiro, e seduziu a realeza e os ricos com seu vasto conhecimento de ciência e história, sua habilidade musical, seu charme fácil e perspicácia rápida. Ele falava muitas línguas fluentemente, incluindo francês, alemão, holandês, espanhol, português, russo e inglês, e conhecia ainda mais o chinês, o latim e o árabe, e até mesmo o grego antigo e o sânscrito. Caraca! Existem muitas lendas, né, em torno dele. É dito que no final do século XIX começaram a aparecer rumores de aparições do Conde de Saint-Germain em Paris e em Milão, ou seja, depois que ele já tinha morrido. Caramba, ou não morreu, né? Não morreu. Anne Besson, uma teosofista, disse ter conhecido o conde em 1896, mais de 100 anos depois que ele teria morrido, né? Outro teosofista, o Leadbeater, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Tem um outro caso que é mais espetacular ainda, que é de um piloto americano que teve problemas no avião e teve que fazer um pouso forçado em algumas montanhas do Tibete, e ele se machucou e alguns monges foram tratar dele, e um desses monges, que era um cara muito estranho, disse para ele que o nome dele era Conde de Saint-Germain. Caramba! Outra lenda é de que ele teria uma aparência que nunca mudava, sempre parecia ter 45 anos. Será que quando ele tinha 30, ele parecia ter 45? Então, é isso que eles falam, que ele sempre parecia ter 45. A Madame de Ademar, que era biógrafa e dama da corte da Maria Antonieta, ela conheceu Saint-Germain em Paris, perto de 1760, e ela relatava nas memórias dela que, isso já em 12 de maio de 1921 que ela escreveu, que havia reencontrado o conde na vigília da morte do Duque de Berry em 1815, ou seja, 55 anos após, e que incrivelmente ele aparecia com a mesma imagem, parecendo ter os 45 anos, como se ele não tivesse envelhecido. Impressionante. Outros relatos, levados menos a sério pela maioria, dizem que ele estava vivo no tempo de Jesus e compareceu ao casamento em Canaã, onde o jovem Jesus transformou água em vinho. Ele também foi dito estar presente no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Ele usava vários nomes diferentes em anos e locais, como por exemplo o Marquês de Montferrat, o Comte Bellamar, Chevalier Schorin, o Conde Weldon, o Conde Sotikoff, Graf Tsarigov e o príncipe Rákóczi, que a gente já viu. Caraca, quanto nome bacana. O filósofo Voltaire acreditava que ele inventava fantasias, como a de ter 500 anos, e o chamava ironicamente de o Homem Maravilhoso. Ele também foi contemporâneo do Giacomo Casanova, o famoso Casanova Conquistador, que disse o seguinte sobre ele.
O jantar mais agradável que tive foi com Madame de Robert Gergi, que veio com o famoso aventureiro conhecido pelo nome de Conde de Saint-Germain. Este indivíduo, em vez de comer, falou desde o início da refeição até o fim, e segui seu exemplo em um aspecto, pois não comi, mas o escutei com a maior atenção. Pode-se dizer, com a segurança que, como conservador, ele era inigualável. Saint-Germain era um erudito, linguista, músico e químico. Tinha boa aparência e era um perfeito cavalheiro. Por um tempo, ele lhes deu tintas e cosméticos, lisonjeava-os, não que os tornasse jovens de novo, que ele confessou modestamente estivesse além dele, mas que a beleza dele seria preservada por meio de uma lavagem que, segundo ele, lhe custava muito dinheiro, mas que ele distribuía livremente. Ele conseguiu obter o favor da Madame de Pompadour, que era amante do Luís XV, que falara a ele sobre o rei, para quem fizera um laboratório no qual o monarca, o mártir do tédio, tentava encontrar um pouco de prazer ou distração com eventos e fazendo corantes. O rei lhe dera uma suíte de quartos em Chambord e 100 mil francos para a construção desse laboratório, e segundo Saint-Germain, os corantes descobertos teriam uma influência materialmente benéfica na qualidade dos tecidos franceses. Este homem extraordinário, destinado por natureza a ser o rei dos impostores e charlatões, diria de maneira fácil e segura que ele tinha 300 anos de idade, que ele conhecia o segredo da medicina universal, que ele possuía um domínio sobre a natureza, que ele poderia derreter diamantes, professando-se capaz de formar de 10 ou 12 pequenos diamantes um dos maiores da água sem qualquer perda de peso. Tudo isso, ele disse, era uma mera ninharia para ele. Apesar de suas ostentações, suas mentiras descaradas e suas múltiplas excentricidades, não posso dizer que eu achei ofensivo. Apesar de meu conhecimento do que ele era e apesar dos meus próprios sentimentos, achei-o um homem surpreendente, pois ele sempre me surpreendia. Bem, de forma resumida, a gente pode falar então que ele tocava violino como um virtuoso, ele era um pintor extremamente talentoso, onde quer que ele viajasse, ele montava um elaborado laboratório, supostamente para o seu trabalho de alquimia. Ele parecia ser um homem de grande riqueza, mas não era conhecido por ter nenhuma conta bancária. Ele jantava frequentemente com amigos, porque gostava da companhia deles, mas raramente ele era visto comendo alguma coisa em público. Ele dizia que subsistia baseado numa dieta de aveia. Ele prescreveu receitas para remoção de rugas faciais e para tingir o cabelo, adorava joias e grande parte de suas roupas, incluindo seus sapatos, eram cravejadas com elas. Ele havia aperfeiçoado uma técnica para pintar as joias. Ele alegou ser capaz de fundir vários pequenos diamantes em um grande. Ele também disse que poderia fazer pérolas crescerem para tamanhos incríveis. E ele foi ligado a várias sociedades secretas, incluindo os Rosacruzes, maçons, Sociedade de Irmãos Asiáticos, os Cavaleiros da Luz, os Illuminati e os Cavaleiros dos Templários. Bem, conforme a gente falou no nosso vídeo de Fraternidade Branca, para a Sociedade Teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, né, o Koran, que emana a chama violeta e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta. Uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz de intenso brilho que produz a queima dos karmas. E finalizamos por aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E antes dos erros de gravação, alguns recados rápidos. Primeiro, Mansão Rubi, mansãorubi.com, é um espaço lá em Piracicaba que tem cursos, tem um terreiro, tem um templo xamânico. Vai lá conhecer, é um espaço muito legal também para fazer eventos. Eu fui num casamento lá agora em setembro, que foi muito legal o casamento lá na Mansão Rubi. Em setembro, dia 29, vai ter um curso com o Felipe Caselli, falando de magia do caos. De 2018. Agora de 2018. Em outubro de 2018, um curso com o Thiago Pagé Jamas, falando sobre hipnose. Qual que é a ideia desse curso? É você usar aspectos da sua mente que você nem imagina que existam para dar uma potencializada na sua capacidade mental. Então, dá uma entrada no site, pesquisa sobre os cursos,
Vê lá também, se você for de Piracicaba, Limeira e dessa região, vê lá o dia que tem... Entre em contato com eles, vê o dia que tem gira no terreiro, ou vê o dia que o templo xamânico vai funcionar. Tem link na descrição do vídeo, no nosso site. Isso, entra lá que eu acho que vai ser bem legal para conhecer. Mais algum recado? Temos vários recados. Temos cursos no canal. Entra lá no nosso site, conhecimentosdahumanidade.com.br. Estamos com uma pré-venda do curso de hermetismo, que segundo o Léo, é um dos melhores cursos que ele dá. É o melhor. É o melhor curso? É o melhor, é o curso mais foda, eu faço as cabeças explodirem. Então, teremos preços diferentes dependendo de quando você for comprar. O curso vai ser transmitido ao vivo no dia 29 de setembro, vai ficar disponível depois. Nessas semanas anteriores ele está com preço bem inferior, vai ter um aumento na semana do curso e depois vai mudar novamente quando o curso estiver pronto, editado para assistir depois. Então aproveita. Você tá vendo isso dia 13 de setembro de 2018, o curso vai ser dia 29 ao vivo e até lá procura comprar o mais rápido possível que vai ter um valor de desconto maior. Aproveita e dá uma olhada nos outros cursos que tem lá. Curso de simbolismo, curso de história da magia. Isso. E se você quiser apadrinhar o canal, você depois de 3 meses, além das recompensas, de um monte de conteúdo exclusivo, você ainda tem 20% de desconto nos cursos, em todos os cursos do canal. Então dá uma olhada também no nosso sistema de apadrinhamento, que é muito bacana. Certo? Certo. É isso, gente. Simpósio. Obrigado. O simpósio, né? Dia 10 e 11 de novembro de 2018, aqui em São Paulo. Entra lá, simposiahermetismo.com.br, dá uma olhada na grade de palestrantes, tem palestrantes inclusive de fora do país, né? Um professor doutor de Barcelona. Estaremos lá palestrando, teremos um guru da Índia, teremos um sufi, teremos uma juremeira, teremos um bandista, teremos. Sim. Um ciclo de várias palestras, para quem não sabe o que é o simpósio, que tem tudo a ver com a temática do canal e além. E uma coisa importante, assim, se você tá, eu não vou no evento desse, vai ser difícil para eu entender, não é. A linguagem é bem tranquila, bem acessível para qualquer pessoa. Então, se você quer conhecer um pouco de sufismo, aproveita, vai ter um cara lá falando disso, um sufi, falando disso, que você vai poder, inclusive, depois conversar com ele. Então, aproveita dia 10 e 11 de novembro. Certo? Isso, certo. Então, fiquem agora com os maravilhosos, excelentíssimos erros de gravação. Um beijo no coração e esfirras. Valeu! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente vai ter hoje? Hoje nós vamos falar sobre um santo alemão, o Saint Germain. Seu pai possivelmente era um rotondo, que era o nome que era dado aos cobradores de impostos daquele distrito. Era quase um redondo. Era um rotondo, uma rotonda. Tipo o professor... Não, professor não. O Seu Barriga, que era um redondo que cobrava aluguel. Isso, olha só, o Seu Barriga era um rotondo. Que sensacional. Eu não sei. Oh, chega! Quando ele chegou em Londres, ele foi preso. Caramba. Tem foto dele, sei lá, com aquela plaquinha? De Sirius Black, assim, não tem. Como alguém extremamente estranho e misterioso. Alguém estranho. Era meio estranho. Posteriormente, o conde de Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hesse-Kassel, governador de... duvido ser ler isso. Schleswig-Holstein. Isso. Governador de Schwerin. Eu vou colocar o nome aqui embaixo que fica mais fácil. Agora, e os florais? Os florais são de Bach. Seu Germain não tem nada a ver com floral? Ele tem uma versão que diz que Bach era a reencarnação de Saint Germain. Ah, tá. Ou que ele era Saint Germain. E aí ele desenvolve os florais. É que tem, acho que depois mais pra cá também inventaram os tais dos florais de Saint Germain. Mas os originais são de Bach, né?